Como é possível que um casal tenha morrido por mentir na igreja? Será que Deus ainda leva a mentira tão a sério assim? Hoje vamos olhar com atenção para um dos episódios mais fortes do Novo Testamento e entender por que uma igreja cheia do Espírito Santo não tolera o engano. A paz do Senhor. Eu sou Mateus Campos e esse é o nosso quadro Estudo Bíblico. Se você ama a palavra de Deus, já se inscreva em nosso canal, ative as notificações e compartilhe este conteúdo com outras pessoas. Hoje vamos estudar a lição 6 da revista CPAD para adultos, uma igreja não conivente com a mentira. Prepare a sua Bíblia, o seu coração e vamos juntos. A mentira nunca é algo pequeno aos olhos de Deus. Na igreja primitiva, vemos como Deus trata com seriedade toda forma de engano. A história de Ananias e Safira nos ensina que, até mesmo dentro da igreja, é possível tentar usar uma aparência de piedade para esconder intenções erradas. Mas Deus sonda os corações. O amor à verdade deve ser a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Como texto áureo nós temos: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos 5:3. Como verdade prática nós temos: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Após o grande testemunho de amor e generosidade e comunhão que vimos na aula passada, onde os crentes repartiam voluntariamente seus bens para suprir as necessidades uns dos outros, Lucas nos apresenta um contraste dramático. Naquela multidão cheia do Espírito surge um casal, Ananias e Safira. Eles decidem aparentar uma devoção que não viviam de fato. Vendendo uma propriedade, afirmaram aos apóstolos que entregaram tudo à igreja, mas em segredo ficaram com parte do valor. O problema não estava no valor que eles não entregaram, mas na mentira deliberada e no desejo de aparentar uma espiritualidade que não existia. O pecado foi contra Deus e não apenas contra a comunidade. O resultado foi um juízo imediato. Primeiro Ananias e depois a sua esposa Safira caíram mortos diante de todos. Esse ato severo de Deus foi um sinal para toda a igreja, gerando grande temor. E lembrando que o Senhor leva a sério a santidade e a verdade no meio do seu povo. O comentarista da lição, o pastor José Gonçalves, nos conduz por 3 pontos essenciais sobre este episódio. O primeiro, o diabo, o pai da mentira. O segundo, o cristão e a mentira. E o terceiro, a igreja que repele a mentira. Vamos entender cada um destes pontos com profundidade e aplicá-los às nossas vidas. No primeiro ponto, nós temos o diabo, o pai da mentira. E como primeiro tópico, nós vamos ter é da natureza satânica mentir. A mentira não é apenas um erro moral. É uma expressão do próprio caráter do diabo, conforme podemos ler em João 8:44. Ele, o diabo, é o pai da mentira. E onde há engano, sua influência está presente. O diabo sempre estará por trás de toda mentira e engano. A mentira não começou com o ser humano. Ela nasceu no coração do diabo. E toda vez que cedemos à falsidade, nos afastamos do caráter de Deus e nos aproximamos da natureza do inimigo. Precisamos avaliar as nossas palavras e intenções. Há verdade em todas elas? A mentira sutil, social, piedosa ou conveniente, ainda assim é mentira. No segundo tópico, nós temos a mentira como um ardil maligno. Satanás é estrategista. Ele não nos obriga a mentir, mas sugere, planta sugestões em nossas mentes. Ideias que seduzem, que parecem inocentes, mas têm raízes no engano. O diabo é mestre em oferecer justificativas convincentes para a mentira. Justificativas como ninguém vai saber, ou você tem o direito disso, ou não é tão grave assim. Mas ele nunca mostra o preço real que isso traz. A Bíblia em Efésios 4:27 nos orienta.
Não deis lugar ao diabo. Precisamos sempre refletir em que áreas da nossa vida cristã estamos tentando justificar o que Deus explicitamente chama de pecado. Devemos tomar cuidado com o auto-engano disfarçado de bom senso. Como terceiro tópico, nós temos não subestime o inimigo. O diabo atua, mas não pode forçar ninguém a pecar. Ananias e Safira cederam porque escolheram ceder. O pecado nasceu da decisão deles. O diabo ele pode até sugerir, mas é você quem decide. O diabo ele é o tentador, mas não o controlador. Deus sempre nos dá a chance de escolher o caminho correto. Devemos assumir a responsabilidade espiritual das nossas decisões. O Espírito Santo nos capacita para resistir, para que não possamos dizer foi mais forte do que eu. Devemos, antes, estar revestidos de toda a armadura de Deus, para estarmos firmes contra todas as ciladas do diabo, conforme nos escreve Paulo em Efésios 6:11. No segundo bloco, nós temos o cristão e a mentira. E no primeiro tópico desse segundo bloco, nós temos mentir é uma escolha. Ananias e Safira optaram por mentir. Eles não foram forçados. Tinham a liberdade de doar ou não aquele dinheiro, mas escolheram fingir espiritualmente para receber uma aprovação humana. O pecado de Ananias e Safira não foi ter dado pouco à igreja, foi ter tentado parecer mais espiritual do que realmente eles eram. Foi a hipocrisia e não o valor da oferta que trouxe o juízo de Deus para eles. Será que temos usado uma aparência espiritual para esconder intenções humanas que estão em nossos corações? Ser verdadeiro é mais importante do que parecer piedoso. No segundo tópico, nós temos atraídos pela mentira. A mentira, muitas vezes, ela é atraente, porque promete reconhecimento, status ou alguma forma de benefício. Mas essa mentira sempre custará caro. A mentira seduz com elogios, mas mata o indivíduo com a vergonha. O que parecia uma certa vantagem para Ananias e Safira se tornou a armadilha que os destruiu. E nesse ponto precisamos refletir. O que tem nos atraído mais? A verdade de Deus ou o reconhecimento das pessoas? A busca por aceitação não pode custar a nossa integridade. Ser verdadeiro sempre será mais importante. No terceiro tópico, nós temos mentir tem consequências. O juízo sobre Ananias e Safira foi imediato e exemplar. Deus queria deixar um recado e um recado bem claro. O Espírito Santo é santo. E a igreja não pode tolerar o engano. Deus continua levando a mentira muito a sério. Talvez não haja um juízo imediato, como aconteceu em Atos 5, mas o afastamento do Espírito Santo é uma consequência silenciosa e fatal. A presença do Espírito Santo se manifesta sempre onde há a verdade. Mentiras escondidas produzem igrejas vazias do poder de Deus. No terceiro bloco, nós temos a igreja que repele a mentira. E no primeiro tópico, nós vamos ter uma igreja temente. Após o juízo, a igreja foi tomada de grande temor. Esse temor ele não afasta a igreja de Deus. Pelo contrário, ele purifica, protege e alinha a igreja com a santidade de Deus. Temor do Senhor não é medo paralisante, é respeito reverente. Uma igreja cheia de temor anda na luz e repele ao pecado. Que lugar o temor de Deus tem tido na nossa vida e em nossa igreja? Uma igreja que teme a Deus é uma igreja segura para se congregar. No segundo tópico, nós temos uma igreja forte. A igreja de Atos cresceu em graça e poder porque era fundamentada na verdade. A mentira sempre enfraquecerá a igreja. A verdade sempre edificará o corpo de Cristo. A santidade atrai a presença de Deus. Uma igreja comprometida com a verdade é forte, saudável e cheia do Espírito Santo.
A sua igreja cultiva a verdade nos relacionamentos, na liderança e na vida cotidiana? Onde há a verdade, há espaço para cura, restauração, crescimento e atuação do Espírito Santo. Como conclusão, nós temos que o episódio de Ananias e Safira não é apenas uma história antiga, ela é um alerta para os nossos dias. Deus se importa com a verdade. E uma igreja cheia do Espírito Santo não pode ser conivente com o engano. Que sejamos homens, mulheres e comunidades comprometidas sempre com a verdade, em amor, santidade e temor. Se essa palavra falou com você, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Curta, compartilhe e envie este estudo para mais alguém que precisa dessa reflexão. Vamos juntos viver e anunciar a verdade do Evangelho. Até o próximo estudo bíblico.